Fala galera, aqui que fala é o professor Daniel, é o Mundo da Física para você. Vamos gravar agora a segunda parte de movimento circular uniforme, que é justamente a aplicação em sistemas de transmissão. Então vamos à aula e toca a vinheta. Tá lá. Então os sistemas de transmissão que a gente vai utilizar são três. Primeiro é a correia, tá? No caso a gente vai analisar para você uma aplicação no caso da bicicleta, né? Uma bicicleta convencional, tranquilo? O próximo sistema de transmissão que a gente vai utilizar vai ser o sistema de transmissão por contato. Geralmente a gente utiliza muito em sistema de engrenagens, tá? E o próximo é o sistema de eixo, tá? Onde você tem, geralmente você tem aqui uma barra axial, tá? Onde você tem dois discos, esses dois discos eles estão girando em relação a essa barra axial, ou então uma roda de um pneu associada ao seu eixo, tá? Então vamos à aula. Então vamos falar primeiro do nosso sistema de transmissão, é a nossa correia, tá? Então na correia você tem uma catraca, tá? Que é justamente esse sistema girante que ele é menor, de circunferência menor. E você tem aqui no caso uma outra que é a nossa coroa, e você tem um pedal interligado a ele. Então a gente desenhou mais ou menos aqui a ideia, tem mais ou menos assim a ideia. Então olha lá, você tem aqui o pedal, como a gente reproduziu aqui, né? Você tem aqui a nossa catraca e você tem a nossa coroa. Então a gente vai utilizar lá, como a gente mostrou para vocês, os conceitos de MCU, que a gente vai analisar as 5 grandezas associadas, tá? Vamos analisar a questão da rotação, a questão da velocidade, a questão da frequência, período e aceleração centrípeta, tá? Só uma indicativa aqui para você. Isso está associado geralmente ao raio, tá? Você vai ter um sistema aqui, tá? Um sistema de transmissão aqui nesse caso por correia. E essa correia que vai dar sentido e que vai dar direção e sentido ao movimento, beleza? Então aquele que tiver, por exemplo, menor raio gira mais rápido, aquele que tiver maior raio vai demorar para girar e assim sucessivamente, beleza? Nós temos uma rotação, nós temos uma velocidade, nós temos uma frequência, temos um período e temos a aceleração centrípeta. Repara que cada um está associado ao seu raio. Aquele que tiver menor raio gira mais rápido, aquele que tiver maior raio gira, nesse caso, nesse sistema, ele demora para ele completar o seu giro. Então, ou seja, em relação à catraca e à coroa, como a catraca tem menor raio, então ela gira mais rápido, tá? Em relação à catraca, ela leva um certo tempo para completar o seu giro, tá? Tranquilo? Então, em relação à frequência, como a rotação está associada à frequência, ou seja, quando gira mais rápido a catraca, então o ciclo de repetições da nossa catraca ela vai ser maior em relação à nossa catraca, a nossa coroa, tá? Então, ou seja, se esse aqui dá 10 voltas, esse aqui vai dar 2 voltas, 3 voltas, ou seja, o ciclo de repetições da catraca é maior que da coroa, tá? Em relação ao período, né? Repara que como a frequência é o inverso do período, aquele que gira mais, nesse caso, completa uma volta mais rápido, tá? Então, nesse caso, em relação à catraca e à coroa, logo, a catraca ela leva menos tempo, enquanto que a coroa o tempo é maior para ele completar uma volta em relação ao seu ciclo, tá? Então, nesse caso, nós temos aí o período, nesse caso, da coroa é maior que da nossa catraca, tá? Nesse sistema girante, tá? Em relação à aceleração centrípeta, ó, aquele que tiver menor raio, tá? Menor raio gira mais rápido. Ciclo de repetições é maior. E também sua aceleração centrípeta é maior, tá? Lembrando, aquele que tiver menor raio em sistema de correia, nesse caso, menor raio, ele gira mais rápido, ou seja, a aceleração centrípeta é maior, tá? Em relação à velocidade, ó, em relação à velocidade ela vai ser igual. Então, ou seja, quando uma pessoa dá uma pedalada, o que vai acontecer? Essa correia ela vai seguir uma mesma direção e mesmo sentido da trajetória que você quer, nesse caso, fazer um sistema mecânico de transladação desse corpo, beleza? Tá? Próximo sistema de transmissão que a gente vai analisar é o sistema de contato. O sistema de contato ocorre geralmente em engrenagens, tá? A gente colocou mais ou menos aqui um sistema onde vamos pegar essa figura aqui, né? Dessa figura aqui a gente cortou ela e aumentou ela, beleza? Então, ou seja, quando um dos dentes tocar, tá? Tocar, no caso, nosso referencial aqui de contato, a gente vai analisar aqui, ou seja,
cada situação aqui do nosso sistema de engrenagem. Então vamos lá novamente analisar as 5 grandezas que estarão aqui aparecendo. Novamente a rotação, em relação à sua velocidade, em relação à frequência, em relação ao período, em relação à sua aceleração centrípeta, tá? Então vamos analisar cada uma delas. Então olha lá, aquele que tiver menor, nesse caso menor raio em relação à engrenagem, ele gira mais rápido, tá? Em relação à frequência, repara que aquele que tiver menor raio de engrenagem, o ciclo de repetição nesse caso dele é menor. Então como acontece aqui, ó. Então repara que essa engrenagem é menor. Então repara que ela gira mais rápido que as outras que são maiores, tá? Em relação ao período, ó. Para esse completar uma volta, ele leva um tempo maior para completar uma volta em relação às outras 2 engrenagens. Então esse o segundo tempo é maior e esse aqui será o terceiro tempo, no caso seria o tempo menor para completar seu ciclo de repetição em relação ao tempo, beleza? Em relação à aceleração centrípeta, ou seja, ó, repara que essa engrenagem aqui, ela é... Em relação a essa engrenagem aqui, ó, repara que nesse caso, como o raio dela é menor, então nesse caso ela gira mais rápido, tá? Então a engrenagem dela, no caso, ela é maior, tá? Olha lá, então em relação à velocidade, ó, nesse caso, quando um dente bate no outro, eles terão a mesma velocidade. Talvez você pergunte assim, professor, é igualzinho o sistema de correia? Repara que nesse caso, no sistema de correia, você percebe nesse caso que são as mesmas relações que apareceu aqui no sistema de contato. Aí você pergunta qual é a diferença. Pessoal, a diferença é o seguinte, ó, enquanto que um dos dentes, quando for em contato, como eles vão ter a mesma velocidade naquela direção e sentido, uma engrenagem vai virar no sentido horário, enquanto que a outra engrenagem vai virar no sentido anti-horário, tá? Uma gira no sentido horário, que no caso seria o sentido do relógio, e a outra vai girar no sentido anti-horário. Então aqui a gente mostra para você um exemplo, né? E quando esse sistema girante está girando nesse sentido, repara que isso aqui ele vai se opor, tá? Então essa é a diferença. Quando no sistema de correia você tem a mesma direção e sentido do movimento, tanto na catraca, tanto na coroa, tá? Se uma gira no sentido horário, a outra vai ter que girar no mesmo sentido horário. Se uma gira no sentido anti-horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Já no sistema de engrenagem, isso ocorre ao contrário, tá? Uma gira no sentido horário e a outra gira no sentido anti-horário. Mas as características serão as mesmas, tá? Vamos para o último, que é o sistema de eixo, tá? Então o sistema de eixo você tem aqui um exemplo, né? Você tem uma barra axial, onde você tem, nesse sistema girante, você tem uma circunferência maior e você tem uma circunferência menor, tá? Então a gente colocou para você aqui, mais ou menos, um perfil aqui, né? Frontal, para você analisar o seguinte, ó. Vamos lá. Então seria mais ou menos isso. Você tem o raio 2 e você tem o raio 1. Lembrando que o raio 1 é maior que o raio 2 nesse sistema de eixo, tá? Vamos novamente às 5 características que vai acontecer, tá? Olha lá. Então em relação ao giro, imagine que essa circunferência menor, para dar uma volta, então esse sistema aqui, ó, nessa barra axial, quando ela girar no seu próprio eixo, olha o que vai acontecer. A rotação, nesse caso, do disco A vai ser igual à rotação do disco B. Então, ou seja, vão ser iguais. Imagine que esse raio aqui, imagine que você tem aqui esse sistema aqui girante, ele vai dar, sei lá, 30 Hz. Também o ciclo de repetição desse disco maior também vai ser 30 Hz. Ou seja, eles vão ser iguais quando você tem um sistema de eixo, tá? Vamos falar em relação ao período, ó. Imagine que esse sistema aqui ele vai girar, tá? Ele vai levar 3 segundos para completar a sua volta. Também, esse disco maior também vai completar 3 voltas, porque eles têm em comum esse braço axial. Então, repara que também o tempo de volta vai ser o mesmo, tá? A rotação em relação à frequência, em relação ao período vai ser o mesmo, tá? Ou seja, o mesmo giro vai ser, o número de repetições também vai ser iguais e o tempo também vai ser igual. Então, repara que nesse caso, você tem essa barra axial como aplicação no sistema de eixo, tá? Em relação à aceleração centrípeta, pessoal, vamos agora pegar aqui esse nosso desenho para a gente analisar. Aquele que tiver maior raio, a aceleração centrípeta ela vai ser maior. Aquele que tiver menor raio, a aceleração centrípeta ela vai ser menor. Então, ou seja, em relação a esse disco aqui, ó, nesse caso, acoplado aqui ao sistema de eixo, como ele tem maior raio, a sua aceleração centrípeta vai ser maior.
com esse sistema aqui, nesse caso acoplado, nesse mesmo eixo, então nesse caso aqui o giro dele vai ser menor, então ele vai ter o que? Menor aceleração centrípeta, tá? Em relação à velocidade, ó, como nesse caso aqui o raio é maior, ó, o raio é maior, então nesse caso aqui ele vai precisar de um espaço maior para ele percorrer essa trajetória circular. Então aquele que tiver menor raio vai ter menor velocidade, porque ele precisa o que? Menor espaço para ele completar a sua trajetória circular, sua volta completa, tá? Então colocamos logo aqui direto, né? Aquele que tiver maior raio, ele precisa ter maior velocidade, tranquilo? Então colocamos aqui mais ou menos uma ideia aqui de uma pista de atletismo. Imagine a seguinte situação, na curva, nós colocamos aqui 3 atletas como sistema de referência, né? Então é para que nesse caso, jamais eles podem sair um ao lado do outro. Olha o que vai acontecer quando nesse caso eles pegarem essa linha reta. Olha o que vai acontecer. Ó, como nesse caso aqui a curva está em relação a esse referencial 1 aqui, nesse caso ele vai sair à frente. Em relação a 2, esse referencial 2, repara que quando ele pegar a cor, ele vai sair mais atrás. E o coitado do 3, ó, como o raio dele é mais externo em relação à curva, então nesse caso ele vai sair mais atrás. Então, para fazer essa correção no atletismo, olha o que acontece. Então, olha lá. Então, geralmente, a pessoa que está o raio mais interno na curva, ele sai mais atrás. E quando que uma pessoa está mais afastada no momento da curva, na hora dos 200, 400 metros, 800 metros, enfim, então, ou seja, geralmente ele sai mais à frente quando o raio é mais externo. Então, olha lá. Então, esse aqui está mais atrás, esse aqui está no raio 2, no caso, né, dessa disputa aqui, enquanto que a pessoa que está no raio 3, ele vai ser mais à frente. Então, olha lá. Só para fazer essa correção no momento quando eles pegarem uma linha reta na pista de atletismo. Tranquilo? Não. Tá? Olha lá. Então, aqui a gente trouxe aqui novamente, aqui, né, de frente, agora estamos vendo aqui de uma forma aqui de perfil, tá? Olha lá então. Então, uma pessoa que está mais num raio mais interno, nesse caso ela sai mais atrás. A pessoa que sai no raio mais externo, no caso, ele sai mais à frente. Tá bom, galera? Então, essa aula aí foi rápida, aí sistema de transmissão. Então, acabamos a parte de movimento circular uniforme. Muito obrigado e até a próxima.